Quando a gente olha para o mundo dos famosos, é fácil imaginar que eles vivem uma vida perfeita. Cercados de luxo, sucesso e reconhecimento, parecem intocáveis. Mas a verdade é que por trás dos palcos, das câmeras e dos holofotes, existe algo que o dinheiro e a fama não conseguem evitar: a doença. Nenhum artista, por mais bem-sucedido que seja, está livre de enfrentar problemas de saúde, e alguns vivem batalhas muito mais difíceis do que o público imagina. Nos últimos anos, vários nomes conhecidos da música brasileira enfrentaram doenças graves, algumas incuráveis, outras extremamente desgastantes. São histórias reais, cheias de dor, tratamentos longos, limitações e consequências que mudaram completamente a vida desses artistas. Neste vídeo, você vai conhecer 7 cantores brasileiros que estão ou estiveram muito doentes e que talvez você nem soubesse da gravidade do que eles enfrentaram. Alguns continuam lutando, outros, infelizmente, se despediram, mas todos têm algo em comum: o lembrete de que a saúde é o verdadeiro bem mais valioso que alguém pode ter. E para começar, vamos falar de uma das artistas mais conhecidas e comentadas do país, que travou uma luta pública contra uma das doenças mais agressivas que existem: Preta Gil. Preta Gil sempre foi uma figura presente na cultura brasileira. Filha de Gilberto Gil, ela construiu uma carreira sólida como cantora, empresária e personalidade pública. Sua imagem sempre foi associada à alegria, à autenticidade e à forma espontânea de se comunicar com o público. Mesmo dividindo opiniões, Preta nunca passou despercebida, e justamente por isso, o país inteiro se surpreendeu ao descobrir a gravidade do que ela enfrentava. A cantora foi diagnosticada com câncer coloretal, um tipo de câncer que atinge o intestino grosso e o reto. É uma das formas mais agressivas da doença, conhecida por se desenvolver de maneira silenciosa e causar sintomas como dores abdominais, sangramentos e perda de peso. Quando descoberta em estágios avançados, exige tratamentos longos e extremamente desgastantes. Assim que recebeu o diagnóstico, Preta iniciou o tratamento, que incluiu sessões de quimioterapia, radioterapia e cirurgias delicadas. Durante esse período, ela precisou se afastar completamente da vida artística. A rotina de shows, viagens e compromissos deu lugar a hospitais, exames e períodos de internação. Mesmo assim, ela optou por continuar ativa nas redes sociais, compartilhando partes do processo e conscientizando o público sobre a importância do diagnóstico precoce. A batalha foi longa e marcada por altos e baixos. Preta buscou tratamentos no Brasil e no exterior, enfrentando complicações que se agravaram com o tempo. Infelizmente, em julho de 2025, a cantora faleceu aos 50 anos, após uma série de falhas orgânicas decorrentes do avanço do câncer. A notícia abalou o país. Preta Gil deixou um vazio enorme na música e também um alerta: nem fama, nem dinheiro, nem sucesso são capazes de impedir a força de uma doença grave. E enquanto o Brasil ainda tentava se recuperar dessa perda, outro artista muito popular surpreendia o público ao revelar que convive com uma doença incurável desde jovem: Zé Felipe. Zé Felipe é um dos artistas mais populares da nova geração da música sertaneja. Filho do cantor Leonardo, ele conquistou o próprio espaço, com sucessos, presença constante nas redes sociais e uma legião de fãs que acompanham cada detalhe da sua vida. Por trás da imagem de um jovem alegre e bem-sucedido, porém, existe uma realidade que poucos conheciam. Zé Felipe convive com uma doença crônica e incurável desde muito cedo. O cantor foi diagnosticado com espondilite anquilosante, uma condição inflamatória que afeta principalmente a coluna vertebral e pode causar dores intensas, rigidez e limitações de movimento. A doença faz com que o sistema imunológico
ataque às próprias articulações, provocando inflamações constantes. Embora seja mais comum em adultos jovens, é uma enfermidade sem cura e de tratamento contínuo. Zé Felipe descobriu o problema ainda em 2019, depois de sentir fortes dores nas costas e nas articulações. Durante um período, ele chegou a acreditar que fosse apenas cansaço de turnês e viagens, até que exames mais detalhados confirmaram o diagnóstico. Desde então, o cantor realiza um tratamento permanente com o uso de medicamentos imunobiológicos, anti-inflamatórios e injeções que ajudam a controlar as crises. Mesmo sob acompanhamento médico e com o apoio da família, Zé Felipe convive com episódios de dor que, em alguns momentos, o obrigam a cancelar compromissos ou diminuir o ritmo de shows. Ainda assim, ele tenta manter a rotina artística e lidar com a doença da melhor forma possível, mostrando que nem sempre o que se vê nas redes revela o que realmente acontece nos bastidores. Enquanto Zé Felipe segue convivendo com uma condição incurável, outro nome consagrado da música brasileira travava uma luta muito mais longa e dolorosa: Arlindo Cruz, um ícone do samba que resistiu até o fim. Arlindo Cruz é um dos maiores nomes da história do samba. Cantor, compositor e multi-instrumentista, ele ajudou a escrever boa parte da trilha sonora do gênero nas últimas décadas. Sempre sorridente e querido pelo público, Arlindo era sinônimo de talento e alegria. Mas nos bastidores, a vida do artista mudou completamente depois de um grave problema de saúde que o afastou dos palcos por anos. Em março de 2017, Arlindo sofreu um AVC hemorrágico, um tipo de derrame cerebral causado pelo rompimento de vasos sanguíneos dentro do cérebro. O quadro foi gravíssimo e exigiu internação imediata. O cantor passou por várias cirurgias e ficou meses no hospital, lutando pela vida. As sequelas foram severas. Ele perdeu parte dos movimentos, ficou com dificuldades de fala e passou a depender de cuidados médicos diários. Desde então, Arlindo vivia sob acompanhamento constante. A rotina dele era marcada por sessões de fisioterapia, terapias respiratórias e o apoio integral da família. Além do AVC, o cantor também enfrentava uma doença autoimune que enfraquecia o sistema imunológico e tornava qualquer recuperação mais difícil. Mesmo com limitações, ele continuava cercado de música e carinho. Amigos e familiares mantinham viva a chama do samba ao redor dele. Durante 8 anos, Arlindo resistiu com força e serenidade. A cada pequena melhora, o público vibrava. A cada recaída, orava junto. Mas o corpo do artista já estava muito debilitado e as complicações se tornaram inevitáveis. Em agosto de 2025, o Brasil se despediu de um dos maiores sambistas da sua história. Arlindo Cruz faleceu aos 66 anos, em consequência das sequelas do AVC e da doença autoimune que enfrentava. A morte de Arlindo encerrou uma das trajetórias mais respeitadas da música brasileira. Foram anos de luta, resiliência e amor à arte, um exemplo de força que o tempo jamais vai apagar. E enquanto o país ainda lamentava essa perda, outra voz marcante da MPB travava sua própria batalha, dessa vez contra uma infecção pulmonar grave. Angela Rorô. Angela Rorô foi uma das vozes mais marcantes e autênticas da música brasileira. Ícone da MPB e do blues nacional, ela conquistou respeito e admiração por seu talento e pela forma intensa com que viveu, sempre verdadeira, sem medo de expor sentimentos ou opiniões. Mas, nos últimos anos, essa mesma artista enfrentou uma das fases mais delicadas de sua vida. Em junho de 2025, Angela foi internada no Rio de Janeiro após apresentar um quadro grave de infecção pulmonar. O problema começou como uma infecção respiratória comum, mas rapidamente
se agravou, exigindo internação na UTI do Hospital Silvestre. De acordo com boletins médicos, o quadro evoluiu para uma insuficiência respiratória aguda e os pulmões já não conseguiam mais funcionar normalmente. Durante o período de internação, a cantora acabou contraindo uma bactéria hospitalar, o que piorou ainda mais a situação. Essas bactérias, resistentes a medicamentos, costumam afetar pacientes com a imunidade muito baixa. E foi exatamente o que aconteceu com Ângela. O tratamento era complexo, envolvendo antibióticos fortes e suporte respiratório constante. Apesar dos esforços da equipe médica, o estado de saúde de Ângela foi se deteriorando com o passar das semanas. Amigos próximos chegaram a relatar que ela estava consciente em alguns momentos, mas bastante fragilizada. Em 20 de setembro de 2025, a cantora faleceu aos 75 anos, deixando o país em luto. A morte de Ângela Rouault marcou o fim de uma trajetória intensa, cheia de talento, autenticidade e emoção. Uma artista que, mesmo enfrentando a doença até o último dia, manteve viva a essência da mulher forte que o Brasil aprendeu a admirar. E enquanto a música chorava mais uma perda, outra lenda, de fala mansa e alma poética, travava uma luta silenciosa contra uma doença que afeta a mente e a memória. Milton Nascimento. Milton Nascimento é uma das vozes mais reconhecidas e respeitadas da história da música brasileira. Com uma carreira marcada por canções que atravessaram gerações, ele se tornou símbolo da MPB e um dos maiores nomes da cultura nacional. No entanto, nos últimos anos, a saúde do cantor passou a preocupar fãs e familiares após o diagnóstico de uma doença neurológica rara e progressiva. Milton foi diagnosticado com demência por corpus de Lewy, uma condição degenerativa que afeta o cérebro e provoca perda de memória, confusão mental e dificuldades motoras. Trata-se de uma doença semelhante ao Alzheimer, mas com sintomas mais complexos, incluindo tremores e alucinações visuais. Além disso, ele também convive com um mal de Parkinson, outro distúrbio que afeta o controle dos movimentos. Por causa dessas limitações, Milton decidiu se afastar definitivamente dos palcos em 2022. A despedida aconteceu em uma turnê emocionante, mas discreta, marcada por agradecimentos e homenagens de artistas que cresceram inspirados em sua obra. Desde então, ele leva uma vida tranquila, cercado pela família e acompanhado de perto por uma equipe médica especializada. Hoje, aos 82 anos, Milton vive de forma reservada. As aparições públicas são raras e, segundo pessoas próximas, ele passa a maior parte do tempo em casa, sob cuidados constantes. Ainda assim, seu legado permanece imenso. São décadas de composições, letras profundas e músicas que continuam tocando corações. Milton Nascimento pode ter se afastado do palco, mas sua voz continua ecoando como uma das mais marcantes da história da música brasileira. E enquanto ele vive essa luta silenciosa, outro cantor conhecido voltou a enfrentar uma doença que já havia superado há mais de uma década: Netinho. Netinho marcou época na música brasileira com sucessos como Mila, que se tornaram hinos do axé dos anos 90. Alegre, carismático e sempre enérgico nos palcos, o cantor parecia ter uma saúde de ferro. Mas ao longo da vida, ele passou por uma sequência de problemas médicos sérios. E em 2025, uma nova notícia deixou fãs preocupados. Netinho foi diagnosticado com linfoma, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. O linfoma é uma doença que atinge as células de defesa do corpo, responsáveis por combater infecções. Ele pode causar aumento dos gânglios linfáticos, fadiga, febre constante e perda de peso. O tratamento geralmente inclui sessões de quimioterapia e, em casos mais agressivos, transplante de medula. No caso de Netinho,
O diagnóstico veio após uma série de exames feitos no início de 2025. Ele anunciou o resultado publicamente e contou que começaria imediatamente o tratamento, o que o obrigou a cancelar boa parte da agenda de shows. A notícia assustou, principalmente porque o cantor já havia enfrentado problemas graves no passado. Em 2013, ele precisou passar por cirurgias no fígado para remover tumores benignos e ficou entre a vida e a morte. Mesmo diante da nova batalha, Netinho se mostrou confiante e otimista. Pelas redes sociais, compartilhou mensagens de fé e agradecimento, dizendo que acreditava na recuperação total. O cantor afirmou que, apesar da doença, não tinha medo e que a experiência estava servindo para renovar sua espiritualidade. Com o apoio da família, dos amigos e de milhares de fãs, Netinho segue em tratamento, enfrentando o linfoma com a mesma energia que sempre demonstrou nos palcos. E enquanto ele luta pela vida, com fé e coragem, outro artista querido do público gospel encerrou a própria jornada após uma batalha longa e dolorosa contra o câncer. Carlinhos Novaes. Carlinhos Novaes foi um dos nomes mais respeitados da música gospel brasileira. Cantor, pastor e compositor, ele marcou gerações com letras que falavam sobre fé, esperança e superação. Mas por trás da serenidade com que pregava e cantava, Carlinhos travava uma luta intensa contra uma doença silenciosa e devastadora. Em 2024, o cantor foi diagnosticado com câncer no intestino, um tipo de tumor maligno que atinge o sistema digestivo e exige tratamentos longos e dolorosos. De acordo com familiares, o diagnóstico veio depois de meses de dores abdominais e alterações no funcionamento do intestino. Quando descoberto, o câncer já estava em estágio avançado, o que tornou o tratamento ainda mais difícil. Carlinhos iniciou imediatamente as sessões de quimioterapia e passou por uma série de internações. Mesmo fragilizado, ele se manteve firme na fé, acreditando que tudo tinha um propósito. Em entrevistas e mensagens gravadas para os fãs, o pastor dizia que, independentemente do resultado, confiava plenamente nos planos de Deus. Essa postura emocionou o público e reforçou a imagem de serenidade que sempre o acompanhou. Infelizmente, o tratamento não teve o resultado esperado. Em setembro de 2025, Carlinhos Novaes faleceu aos 65 anos, em Vitória da Conquista, na Bahia, cidade onde nasceu e começou a carreira. A notícia causou comoção entre fiéis, artistas e admiradores que lotaram as redes sociais com homenagens. A trajetória de Carlinhos foi marcada por fé e resistência. Até o último momento, ele manteve o mesmo tom de paz e esperança que transmitia em suas canções. E depois de conhecer essas 7 histórias, fica uma certeza: nem o sucesso, nem a fé, nem o talento são capazes de blindar alguém da dor e da fragilidade humana. Essas 7 histórias mostram uma realidade que muita gente prefere não enxergar. Atrás das câmeras, longe dos palcos e dos flashes, existem pessoas comuns, enfrentando dores, medos e doenças como qualquer um de nós. A diferença é que, para quem vive da arte, cada fraqueza acaba sendo exposta ao público, nem sempre com a compreensão que merecem. Preta Gil, Zé Felipe, Arlindo Cruz, Ângela Rorô, Milton Nascimento, Netinho e Carlinhos Novaes. Nomes completamente diferentes, de gerações e estilos distintos, mas unidos por um mesmo destino: o de provar que a doença não escolhe classe social, fama ou talento. Alguns conseguiram continuar lutando, outros tiveram a vida interrompida. Todos deixaram lições profundas sobre fragilidade e coragem. Esses casos também servem de alerta. Doenças como o câncer, as neurológicas e as autoimunes são cada vez mais comuns,
E quanto antes forem descobertas, maiores são as chances de tratamento. Falar sobre isso é importante, porque por trás de cada artista que sofre, há uma pessoa, uma família e uma história sendo reescrita dia após dia. No fim, o palco pode apagar as luzes, mas a verdade permanece. Nem o dinheiro, nem a fama, nem o talento salvam alguém da dor. O que fica é o legado, a memória e a lembrança de quem, mesmo doente, nunca deixou de viver e de cantar.